Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode repetir comigo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Pode se assentar. Obrigado. Glória a Deus. Hoje não dá para pular, não dá para ir de um lado para o outro, mas a gente está aqui sentindo a presença de Deus, né? Deus está aqui, o Senhor está se manifestando aqui, eu tenho certeza disso, eu posso sentir a sua presença, amém? Deus é fiel. Aqui a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Logo de cara esse versículo já derruba aquele argumento de que todos são filhos de Deus. Não. Todos os que estão na igreja são filhos de Deus? Todos os que estão na terra são filhos de Deus? Quem são filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas são guiados aonde? Para o quê? Para realizar o quê? Para fazer o quê? A qual lugar? Nós hoje vamos compartilhar um pouco sobre para onde o Espírito nos leva, a que Ele nos leva. Porque quando você é guiado, você não é guiado só a um lugar, você é guiado por um caminho, você é dirigido a tomar determinadas atitudes. Então não é só ser guiado a um lugar, mas é por um lugar também. E o Espírito Santo, Ele nos leva, Ele nos conduz a um primeiro e mais importante objetivo, que é a nossa salvação. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim em quê? Eu creio que em ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos, não é uma atitude pontual que nos traz salvação, mas uma postura de sermos guiados e permitirmos ser guiados todos os dias até o fim das nossas vidas, pelo Espírito de Deus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1. João 1, 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Diga, o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diga, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, diga, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, aleluia, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aleluia. Você pode dizer, eu nasci de Deus. Aleluia.
Aqui ainda diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Repete comigo: graça sobre graça, sobre a minha vida. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Aleluia! Glória a Deus por isso. Primeiro lugar, querido, você precisa entender que espiritualmente você não nasceu da vontade do homem, da vontade de alguém, da varoa, de pais que se dispuseram a fazer um planejamento e falar: vamos ter mais um filho. Mas você nasceu da vontade do Senhor. Essa vontade de Deus é que gera o nascimento espiritual. O nascimento espiritual, ele se dá a partir de algumas atitudes, e é a isso que o Espírito Santo nos guia, é a isso que o Espírito Santo nos leva. E baseado neste texto, de capítulo 1 aqui do livro de João, eu quero trazer aos irmãos uma interpretação sobre a que ou para quais atitudes o Espírito Santo nos guia. Obviamente, o Espírito Santo nos dirige também à santidade? Sim. Mas quem nos dirige realmente, quem nos dá direção à santidade, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo nos guia a algumas outras coisas. Olha o que o Espírito Santo nos guia. No versículo 10, nós repetimos, aqui diz assim, ó: aquele que é a palavra, João 1,10. Aquele que é a palavra, quem é a palavra? Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Primeira atitude ou primeira ação a qual o Espírito Santo nos guia. Nós lemos lá em Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, guiado, primeiro ponto, a reconhecer Jesus. Jesus disse assim: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. João está dizendo, ele veio para o mundo, ele estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Na semana passada o pastor Mário pregou aqui sobre o texto dos dois homens caminhando no caminho de Emaús, e Jesus aparecendo a eles e conversando com eles depois de ressurreto, e diz a Bíblia que eles não reconheceram a Jesus. Depois que Jesus se revelou, eles disseram um ao outro: ai, mas o meu coração ardia, né? O nosso coração ardia quando ele falava. Ardia, mas não creu, não reconheceu. E será que nós temos reconhecido Jesus no nosso caminho? Você está passeando, você está andando no caminho da sua vida. O seu caminho é a sua vida. Mas será que você está reconhecendo Jesus? A Bíblia diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, se eu estiver num caminho torto, mas reconhecer a Jesus, Ele endireitará. Havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, né? Que andava no caminho torto, sua vida era torta. Mas um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E sai do chão. Eu não posso hoje, eu não posso pular. Mas aqui, o que eu quero dizer aos irmãos: nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o Espírito Santo vai nos levar a reconhecer Jesus. Mas reconhecê-lo, reconhecer o quê? Só ver, porque reconhecer tem alguns sentidos.
Um deles é conhecer de novo. Então, para você que um dia conheceu, reconhecer pode ser voltar a olhar e ver Jesus no seu caminho. Mas o mais importante deste texto de reconhecer é dar a ele a devida importância. Quando está uma bagunça e chega um guarda, por exemplo, eu não posso usar esse exemplo porque hoje em dia nas escolas não está mais assim, mas antigamente, quando eu estudava primário, que estava aquela bagunça na escola, está tudo bem aí com os irmãos? Amém? Então tá bom. Quando estava aquela bagunça na classe e o professor chegava, a gente parava, porque o bicho pegava. Hoje em dia não, né? O professor entra, começa a bagunça. Infelizmente. Mas, quando está acontecendo uma bagunça, aí aparece um policial, dá um tiro para o alto, aí todo mundo, opa! O que acontece naquele momento? Há um reconhecimento da autoridade que está ali. Chega! Aí todo mundo para. O que é isso? Justamente o que nós precisamos permitir com que o Espírito nos guie a olhar para as situações da nossa vida e reconhecer Jesus. No barco da nossa vida, muitas vezes as ondas estão vindo, tentando derrubar, tentando fazer ele virar. São ventos, é tempestade, é luta. Mas reconhece o Senhor. Saiba que Ele tem autoridade para fazer todo o vento cessar, para fazer todo o mar se acalmar. Quando Ele disse e deu a ordem aos seus discípulos: vão para o outro lado do lago, eu encontrarei vocês lá. Os discípulos foram e veio vento e veio tempestade, e Jesus aparece sobre as águas. Eles tiveram medo, acharam que era um fantasma. Naquele momento eles não reconheceram Jesus. E muitas vezes você não reconhece Jesus, você não vê. Talvez você diga assim: Jesus, onde você está? Porque eu estou no meio de um furacão e eu não estou te vendo. Mas a Bíblia diz assim: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque ver não é tão importante quanto crer. Muitas vezes eu e você estamos querendo ver Jesus, mas precisamos crer nele. Porque ainda que não o vejamos, certamente a nossa fé vai arder no coração e dizer: Ele está conosco. Como aqueles dois homens disseram no caminho de Emaús, estavam olhando. Para você ver que a nossa visão, ela nos engana. Eles estavam olhando para Jesus, mas a grande questão, eles sabiam que era Jesus depois, porque eles disseram um ao outro: ardia o nosso coração enquanto ele falava. Ardia o nosso coração por causa da palavra que nós ouvíamos. Você só vai reconhecer a Jesus ouvindo a palavra, ouvindo a voz dele. A Bíblia diz que virá uma voz por detrás e dirá: este é o caminho, andai por ele. Você precisa reconhecer a voz do Mestre na tua vida. Talvez a voz do Mestre hoje seja para você: continua firme, levanta a cabeça, porque eu estou contigo. Talvez a voz do Mestre para você seja: se arrependa e volta onde você caiu. Talvez a voz do Mestre para você seja: ânimo, eu nunca te abandonei. Talvez a voz do Mestre para você seja: coragem, coragem, eu não vou te deixar, eu estou contigo nessa luta. Aleluia. Talvez a voz do Mestre para você seja: peça, se conserte com aquela pessoa, se arrependa, peça perdão, converse com ele, converse com ela. Eu não sei o que a voz do Mestre está falando, mas a Bíblia diz: reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O primeiro passo ao que o Espírito Santo nos guia, e aí sim eu vou te falar, aí nascem os filhos de Deus, é a reconhecer Jesus no seu caminho. Você precisa reconhecê-lo todos os dias no seu caminho, saber que Ele está ali. Eu não estou vendo, mas Ele está aqui.
Porque eu sinto, o meu coração arde quando eu falo dele. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que alguns de vocês estão sendo tocados pela palavra. Eu sei, porque eu tenho convicção. Porque aqueles discípulos disseram, não ardia o nosso coração quando falávamos com ele, porque eles conheciam Jesus. Eles sabiam. Tanto é que eles disseram para Jesus, onde você estava que você não viu? Não sabe de tudo o que aconteceu em Jerusalém? Aleluia. Andar com Jesus vai fazer a gente reconhecer a voz dele. Não precisa ver, só precisa crer. Creia que ele está no caminho contigo, meu irmão. Creia no momento da enfermidade, no momento da dor, no momento da separação, da luta. Ele está contigo. Ele está contigo, nunca te abandonou. Mas o que você precisa fazer? No meu emprego, eu vou reconhecer Jesus nas minhas funções, no meu trabalho. Eu vou reconhecer Jesus nos meus estudos. Eu vou reconhecer Jesus onde eu estiver, no meio dos meus colegas. Eu vou reconhecer Jesus no meio da minha família. Eu sei que ele está comigo. Eu sei que eu não vou sozinho. Por isso eu não entro em qualquer lugar. Por isso eu não fico bagunçando. Porque eu sei que ele está comigo. Ele está no meu caminho. Ele é comigo. Aleluia. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo vai te levar a reconhecer Jesus, reconhecer a autoridade dele, reconhecer a sua grandeza. Nunca duvide da autoridade dele. Pastor, mas eu nunca disse que eu duvido. Mas muitas vezes você diz isso com as suas atitudes. O que é uma atitude de desespero, se não uma atitude de alguém que não crê que Jesus está no controle? Nós precisamos crer. Mas calma, o Espírito Santo te conduz lá também. Amém? Segundo ponto. Então, primeiro, ele te leva a reconhecer Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se eu for levado, permitir o Espírito Santo me levar a reconhecer Jesus no meu caminho, é o primeiro passo para eu ser um filho de Deus. Eu estou trabalhando, estou lá consertando. Eu nunca esqueço o testemunho do tio do pastor Osni, chama tio Bel, e um outro pastor reconhecidamente reconhecido nacionalmente, falou recentemente desse testemunho, que ele trabalhava consertando as coisas, micro-ondas, essas coisas de casa, e ele sempre levava a Bíblia com ele. Ele ia fazer um trabalho e ele estava com a Bíblia dentro da malinha dele, de ferramentas, ele sempre levava aquilo, né? E de repente ele chegou na casa de um homem para trabalhar. Eu já contei esse testemunho aqui. Quem conta esse testemunho é o pastor Luciano Subirá. Conta sobre, ele não fala o nome, mas a gente sabe quem é. O pastor é um tio do pastor Osni, tio Bel, ele está bem velhinho hoje. Esse homem já foi até usado para ressuscitar mortos. Uma menina ressuscitou num velório. Para você ter uma ideia, ele andava com isso e estava fazendo o trabalho. Eu não lembro direito, talvez eu me equivoque em algum detalhe, mas ele estava ali trabalhando, e aí o homem olhou e falou para ele, né? O que é isso aí? É uma Bíblia? Ele falou, é uma Bíblia. Ele falou, mas você acredita nisso que tem aí? Ele falou, eu acredito. Ah, tá. Eu não sei não, eu acho que isso aí não vai dar em nada. E ele consertando ali. Acabou o conserto, ele falou, posso orar por você? Aí o dono da casa falou, pode, tudo bem. E naquele momento, porque ele reconhecia Jesus no caminho dele, o que ele fez? Ele começou a orar certinho, controladinho, mas ele sentiu um mover do Espírito na vida dele. Ele começou a orar, daqui a pouco ele deu vazão e começou a orar em línguas. Começou a orar em línguas, e orou, e ele falou, ai meu Deus, o que eu fiz? Agora lascou tudo. E aí ele parou de orar. Quando ele parou de orar, o homem estava chorando. E ele disse, né? Amém? E o homem disse assim, por que você não me contou? Ele falou, mas como assim? Por que você não me contou que você falava a minha língua? Ele, mas como assim?
Aí ele falou: eu sou judeu. E você orou em hebraico, falando das coisas da minha vida. Por que isso aconteceu? Porque este homem reconhecia Jesus no caminho dele. Onde ele estava. Por que eu falei tudo isso? Porque era uma atitude de um conserto, um reparo de alguma coisa. Mas ele estava no trabalho dele, reconhecendo a Jesus. Você está lá, o Bruno está dando a aula, o outro está cortando o cabelo, cada um está fazendo o seu trabalho. Mas eu estou, que o Emerson está fazendo a reposição de bebida lá no extra. Amém, Jesus está ali. Pode aparecer alguém e você falar ali para ele, e você testemunhar, e simplesmente ele olhar para você e ver a glória do Senhor. Você não sabe. Nós precisamos andar atentos. Reconhecer a Jesus é andar atento e saber que Ele anda contigo em todos os momentos. Amém? Ele está contigo, nunca duvide. Segundo ponto, versículo 11 e 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu... 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aí ele diz assim: contudo, aos que o receberam. E segunda atitude, segunda parte aqui da mensagem, o Espírito Santo te conduz a receber Jesus. Receber Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você precisa permitir ser guiado pelo Espírito de Deus para receber Jesus. Muitas vezes, nós estamos até reconhecendo Jesus no nosso caminho, mas nós não o recebemos como Ele deve ser recebido. Muitas vezes nós abrimos a porta do nosso coração, mas estamos dizendo para Jesus: Jesus, aqui é a sala. É o lugar social do meu coração. Aqui é o lugar que todo mundo tem acesso. O Senhor pode ficar aqui. Mas no meu quarto escuro da minha angústia, no meu quarto escuro dos meus segredos, eu não vou deixar o Senhor entrar. Às vezes nós fazemos isso, não com essas palavras, mas nós fazemos isso não permitindo que Jesus nos mova e atue em áreas que nós achamos que já estão bem resolvidas, ou que são nossas intimidades. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos permitir e receber Jesus, assim como reconhecê-lo, recebê-lo como Senhor. E dizer: Jesus, entra na minha casa, entra e faz tudo o que o Senhor quiser. Pode revirar, pode colocar de cabeça para baixo, faz o que o Senhor quiser com a minha vida, Pai. Faz o que o Senhor quiser, muda, eu tenho uma lista de prioridades, mas pode mudar, Senhor. Eu te recebo, Senhor, para ser o dono da minha casa, o dono da minha vida, Senhor. Não deixe Jesus na sala de espera, não deixe Jesus na cozinha. Permita com que Ele entre com tudo, em todas as áreas da sua vida. Deixa Ele te mostrar que você pode mudar, que você pode ser alguém melhor, que você pode ser alguém diferente. Permita, diga para Ele: pode fazer o que o Senhor quer, Jesus. Faz o que o Senhor quiser, muda, entra, Senhor. Porque tem áreas que nós achamos que já são muito boas, que já estão plenamente, está caminhando. Senhor, nem toca nesse assunto que eu nem gosto de lembrar, mas Ele precisa entrar para curar. Ele tem que entrar para curar. Você precisa abrir e dizer: pode entrar, Jesus. Não liga a bagunça, não ligue para o cheiro, porque talvez já esteja morto, como Lázaro estava há 4 dias.
Mas entra, Senhor, porque eu sei que desse defunto o Senhor vai levantar alguém para a tua glória, Senhor. Senhor, pode entrar no lugar mais profundo, pode mexer com a minha estrutura, pode mexer com a minha educação, pode mexer com os meus princípios. Me transforma, Pai, me transforma, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas voltando. Peça para Ele te mudar, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o Filho de Deus conhece o Pai, porque o unigênito Jesus se revelou a Ele. Ele entrou e Ele o recebeu. Você o recebeu na sua vida em todas as áreas. Oh, o Senhor quer tocar na tua vida, meu irmão. Ele quer transformar aquele lugar que está escuro. Ele quer transformar. Ele tem poder para isso. Calma, calma, as coisas acontecem no tempo dele. Só permita ele entrar. Deixe ele mudar. Siga suas instruções. Siga suas instruções. Ele vai te dar instruções. Ele vai te dar instruções. Ele não vai te deixar sem uma palavra. Ele vai te dizer: vá por aqui, faça isso, abra mão disso, mude suas prioridades. Eu estou aqui, eu vou te ajudar, você vai conseguir. Hoje é uma manhã que o Senhor separou para nós permitirmos com que Ele entrasse nos lugares mais profundos da nossa alma. Vem, Senhor, entra no lugar mais profundo. Não é para aquele que não veio, é para você que está aqui. É para você que está aqui. Jesus quer mudar estruturalmente a tua vida. Ele quer mudar os teus conceitos, valores, aquilo que você hoje considera importante, mas que para Ele precisa mudar. Oh, meu Deus, recebê-lo em casa, aceitar, não como uma visita. Nós cantamos aqui no início do culto: Senhor, não quero só uma visita, vem habitar, vem morar. Diga para Jesus: mora mesmo, mora em mim, Senhor. Eu não quero só uma visita aos domingos, eu não quero uma visita de nona, né? Que os italianos vão na casa da nona de domingo para comer a macarronada. Eu não quero essa visita, Senhor. Eu quero uma morada. Eu quero, Senhor, que a minha segunda-feira ela seja diferente, a minha terça-feira, todos os dias, Pai, na minha vida eu possa te sentir, eu possa te receber, eu possa manter o Senhor num lugar que seja teu, num trono. Seja entronizado, Jesus, seja entronizado. Meus irmãos, mais do que falar, aqueles homens sentiram, os homens do caminho de Emaús, o coração deles ardeu. Eu estou com essa palavra ardendo até hoje, desde o domingo passado, está ardendo no meu coração. A palavra de Deus, ela arde. Quem é filho sente, quem é filho dá lugar, quem é filho permite com que ele entre e faça morada. Quem é filho sabe do que eu estou falando, amém? Quem é filho sabe do que eu estou falando. Quem é filho não se esquiva, quem é filho não foge. Quem é filho pode até se rebelar um pouquinho, mas acaba cedendo e diz: ah, mestre, é a tua voz, é a tua voz, é a tua voz. Sabe, querido, não há nenhum pecado enorme o suficiente para que Ele não possa perdoar. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada impossível. Não há nada demasiadamente difícil ou impossível ao Senhor fazer. Ele pode tudo, qualquer coisa. Os discípulos disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Quem é este que deu uma ordem? Quem é este que rompeu as leis da física? E não foi só uma vez. Depois, quando ele voltou no corpo glorificado, ele passou pela parede. Jesus, ele pode tudo, ele pode tudo. Nós estamos com tudo nas mãos. Só precisamos nos abrir e dizer para ele: Jesus, faz o que a psicologia não pôde fazer comigo, Jesus. Jesus, faz o que o médico não pôde fazer comigo, Jesus. Jesus, faz o que meus pais não puderam fazer por mim. Jesus, faz o que um marido, o que uma mulher não pôde fazer por mim. Faz, Jesus. Faz. Oh, remande que é menesuide ramanácia. O Senhor tem poder para cumprir, para operar, para abrir a madre. Ele tem poder para tudo isso. Ele pode tornar o homem estéril pai de filhos, a mulher estéril mãe de filhos. Ele pode. Permita ele entrar e te dirigir a isso. Receba instruções dele. Tenha relacionamento com ele. Precisamos ter esse relacionamento. Você precisa desenvolver isso e dizer: Senhor, me diz onde eu vou, o que vai acontecer, o que fazer, Senhor, para onde ir. Agora me diz, me encaminha, abre os meus olhos para eu ver a tua glória, Senhor. Ainda que eu não te veja, mas eu sinto, eu creio, tu estás comigo. Ele está contigo. Aleluia. Então, primeiro ele te leva a reconhecer Jesus. Em segundo lugar, ele te leva a receber. Porque o que diz aqui: contudo aos que receberam, e aí diz: aos que creram no seu nome. Crer. Crer no quê? Crer no quê? Se nós lá no início da mensagem dissemos que o primeiro objetivo do Espírito Santo é nos levar à salvação, é crer no sacrifício que ele fez naquela cruz. Não só crer de acreditar. É um segredo espiritual. E eu espero que agora seja rompido na sua mente o entendimento de toda essa grandeza, este milagre. Porque o sacrifício do Senhor realizou muito mais do que os homens puderam ver naquela sexta-feira. O sacrifício do Senhor rompeu nas regiões celestiais todas as prisões, rompeu, expôs Satanás e seus demônios à vergonha publicamente. Diz a Bíblia que os expôs à vergonha, ao vitupério, assim como Jesus foi exposto na sua crucificação, na sua morte e ressurreição. Ele expôs todo o principado, toda a potestade. Naquele momento foi pago uma dívida que você não fazia a menor ideia que devia. Imagine o seu filho tão pequenininho e você devendo para todo mundo. Ele não faz nem ideia para quem você deve. Éramos assim, não fazíamos nem ideia que estávamos devendo, mas já nascíamos devedores, já nascemos devedores. Mas o sacrifício veio e rompeu uma dívida, rompeu. Satanás hoje, ele tenta nos fazer cegar para este sacrifício. Ele tenta fazer a gente só olhar para Jesus como alguém: é Deus, Deus está tão distante, querido. Olhe para Jesus como teu irmão mais velho. Olhe para Jesus como alguém que está presente e que está aqui, já fez o que tinha que fazer. Eu disse isso na semana passada e retrasada: nada do que Jesus vier a fazer será maior do que aquilo que ele já fez. Ele já fez o sacrifício dele. O Espírito Santo vai te levar a crer que o sacrifício da cruz é suficiente para te trazer salvação.
O sacrifício da cruz é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa de rosa ungida. Não precisa de patuá. Não precisa de aparelho. Não precisa de bens. Não precisa de itens. Não precisa de nada. Precisa crer. Crer no sacrifício dele, o sacrifício único, o sacrifício que traz a paz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. Sarados, sarados. Quem aqui precisa ser sarado? O Espírito de Deus está aqui hoje. Por alguns segundos, sinta Ele mover, sinta Ele mover. Tu és filho de Deus, tu és filho de Deus. Então sinta o mover dEle, sinta o agir dEle onde você estiver agora. Sinta o agir do Mestre agora. Sinta o agir dEle curando, curando, curando. Ele está falando. Sinta arder no seu coração. Oh, o sacrifício foi suficiente para curar, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, Senhor, oh, Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui nesta manhã, Espírito, aquele que um dia, oh Senhor, oh Pai querido, disse palavras de maldição, Senhor, vem agora, Senhor, oh Deus, quebrar todo efeito. Vem agora, Espírito Santo de Deus, pelo poder do Teu nome, Senhor, gerar vida em cada filho Teu aqui nesta manhã. Vem gerar vida, Senhor, vem gerar vida. Eu profetizo, comece a nascer esperança agora, Senhor, em cada coração, no nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nasce esperança. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Aqueles homens estavam ouvindo o caminho, no caminho ali ouvindo o Mestre falava com ele. Ouça a voz do Senhor falando: perdoo, eu te perdoo. Ouça a voz do Senhor falando: eu vou restituir. Ouça a voz do Senhor dizendo: eu vou cuidar de tudo, eu estou tratando, eu estou curando. Confie, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, em todos os teus conceitos. Reconhece o Senhor e Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai mudar as coisas dentro do teu coração. Ele tem poder para isso. Queridos, nada mais do que eu disser aqui, nada mais do que eu disser vai poder alterar aquilo que Ele quer fazer nesta manhã, porque o Senhor está dizendo que Ele quer mudar nas estruturas, Ele quer mexer nas estruturas físicas, psicológicas, estruturas emocionais. Ele quer trabalhar, Ele quer transformar. Você que tinha medo, você que tinha pânico, você que tinha depressão, o Senhor quer mudar. Você que tinha gostos estranhos, o Senhor quer mudar. Ele quer trabalhar, Ele pode. Hoje é dia do Senhor agir no sobrenatural.